Hoje eu vou estar mostrando para vocês como trabalhar com sombras no Photoshop. Oi galera, Reginaldo Almeida, vocês podem me encontrar no facebook.com/ralmeidaphotography e hoje eu vou estar mostrando para vocês como trabalhar com sombras no Photoshop. Como sair de uma foto assim para uma foto assim. Ok? Vamos lá, vamos aqui no Photoshop. Vamos abrir o Photoshop. Primeiro vamos trabalhar sobre alguns conceitos sobre sombras, tá? Vocês têm que entender primeiro como que a luz funciona, certo? A luz, quanto menor a luz, quanto menor a fonte de luz em relação ao objeto, mais dura vai ser a sombra, tá? Dura que a gente fala é sem esse borrado aqui, como está nessa foto aqui. Por exemplo, uma lâmpada é uma fonte de luz relativamente pequena, certo? Então ela vai causar uma sombra bem dura, ok? Isso em relação ao objeto, claro. Estou falando se essa lâmpada for em relação a uma pessoa, não é? Se ela for em relação a uma formiga, por exemplo, ela vai se tornar uma fonte de luz bastante grande para aquela formiga. Então a sombra dela vai ficar um pouco mais borrada. Tá? Daí você pensa, o Sol. O Sol é uma fonte de luz bastante grande, correto? Correto. Só que o Sol está a milhares de quilômetros distante da Terra, distante de nós. Então, a nossa sombra em relação ao Sol, ela é uma sombra dura também, você pode perceber na maioria das vezes. O que acontece é que, às vezes, nós temos uma nuvem bem grande logo abaixo do Sol. A luz do Sol bate nessa nuvem, então essa fonte de luz se torna bem maior em relação a gente. Então a nossa sombra ela fica bem mais borrada, bem mais difusa, certo? Então é isso que nós fotógrafos usamos, né? Nós usamos difusores de luz. O que é isso? A gente torna uma fonte de luz pequena em uma fonte de luz bastante grande para suavizar a sombra na maioria das vezes, é claro, né? Vão haver fotos que fica mais legal você tirar uma foto com a sombra bastante dura, certo? Bom, e para que eu estou falando isso tudo, falando sobre luz? Porque você tem que entender como é que a luz funciona quando você quiser fazer uma sombra no Photoshop. Você tem que imitar as outras sombras da sua composição, ok? E um detalhe muito importante que vocês têm que perceber também é que a sombra ela sempre vai ser mais forte próxima ao objeto, tá? Ela sempre vai ser mais escura próxima ao objeto. Isso é um detalhe bastante interessante que vocês têm que se atentar. Então vamos lá, vamos para a prática aqui para explicar novamente, tá? Eu vou colocar um objeto aqui qualquer para vocês, para a gente estar falando sobre criar uma sombra sobre ele, tá? Vou clicar aqui, por exemplo, esse pingo aqui, tá? Um pingo de gota, sei lá o que é isso. Okay. Vou colocar ele aqui. Vocês percebem que ele parece que está flutuando, não é isso? Onde eu colocar aqui, ele não vai dar uma aparência que ele está no nenhum plano, ele vai estar flutuando por causa da ausência da sombra. Aqui nessa foto eu não tenho nenhuma direção de luz para saber de onde a luz vem, então fica mais fácil você criar uma sombra dessa forma. Então sempre que você for fazer uma composição, se você pegar uma foto que não tem fonte de luz, vai ficar mais fácil. Ou se não, se ela tiver uma fonte de luz, você vai ter que seguir a direção daquela luz. Okay? Nesse nosso exemplo aqui, o pingo não tem nenhuma fonte de luz, então eu sempre vou criar uma sombra. Cliquei duas vezes aqui na minha camada, tá? Cliquei duas vezes aqui para ele abrir essa janelinha de Layer Style, ou seja, o estilo da camada, e vou criar um Drop Shadow, ok? Esse Drop Shadow aqui é só para me dar uma ideia. Então eu vou deixar no Multiply mesmo e vou aumentar a distância dele em relação ao meu objeto, para bem longe. Okay? Isso aqui é só para me dar uma ideia para eu poder visualizar melhor. Eu quero que essa sombra aqui fique um pouco suave, então eu vou no meu size, no meu tamanho da sombra, eu vou botar mais ou menos aqui em 35 pixels. Okay? E vou dar um OK. Simplesmente criei uma sombra.
o meu primeiro passo. Meu segundo passo vai ser desconectar esta sombra da minha camada. Então eu vou clicar com o botão direito aqui no Drop Shadows e vou criar camada. Ele vai desconectar esse meu efeito, ok? E vai jogar aqui embaixo como uma camada diferente, a camada de sombra. Então agora eu posso mover para onde eu quiser essa minha sombra. Vou dar um Ctrl T e vou virar na horizontal para criar a minha primeira sombra aqui. Então eu vou jogar aqui embaixo do meu objeto, vou redimensionar, vou jogar lá para baixo, mais ou menos, usando a setinha do mouse para ficar mais preciso, mais ou menos aqui. Ok? Fiz a minha primeira ideia de sombra. Dependendo da direção da minha luz, essa sombra ela pode ser maior ou menor, pode ser mais comprida, não é isso? Ou menor. Eu disse para vocês que a sombra, quanto mais próxima ao objeto, mais escura ela vai ficar. Quanto mais longe, mais difusa ela vai ficar. Então, nesse meu exemplo aqui, eu vou deixar ela um pouco bem longe, só para a gente trabalhar no que eu falei para vocês. Okay? Vou chamar essa minha camada, vou duplicar essa minha camada logo aqui, dando um Ctrl J, tá? Criar uma segunda sombra. Essa minha segunda sombra aqui, eu vou diminuir o tamanho dela, dando um Ctrl T. Vou diminuir mais ou menos por aqui. Okay? Eu falei para vocês também que a sombra maior ela vai ser mais difusa, mais longe do objeto. Então, com a minha camada selecionada, eu vou no menu Filtro, Blur, Motion Blur. E vou criar um Motion em direção à minha sombra. Então, vou mudar aqui para ficar no 0 grau. E vou ver aqui no meu Blur como vai ficar lá no meu objeto. Acho que aqui está legal. Vou dar um OK. Vou selecionar a minha camada do meio e vou dar um blur nela, um blur normal. Filtro, Blur, Gaussian Blur. Um pouquinho de blur, 26 é muito, vou diminuir. 7.6. OK. Vou duplicar essa minha camada mais uma vez. Essa vai ser agora o que vai ficar mais próximo ao meu objeto. Vou dar um Ctrl T e vou diminuir ainda mais para ficar lá bem próximo ao meu objeto. Ok? Para fazer um blend melhor, para ele se misturar um pouco melhor com as camadas de baixo aqui também, eu vou dar um outro blur nela, Filter, Blur, Gaussian Blur, mais uma vez, só que dessa vez um pouco menos de 7.6, uns 5.2, 4.8, mais ou menos aqui. Vou dar um OK. Certo? Agora, vocês podem perceber como a sombra funciona. Ela funciona mais ou menos assim, no mínimo umas 3 camadas de sombra, dependendo da distância do seu objeto. Tá? Mais um detalhe que você tem que se atentar ao criar essa sombra é, o meu objeto aqui é preto, tá? Mas eu vou mudar a cor dele para uma cor vermelha, por exemplo, tá? Para a gente trabalhar melhor. Vocês percebem que se existe uma sombra aqui, existe uma fonte de luz do outro lado. Então, o meu próprio objeto ele teria que ter tonalidades diferentes, uma cor mais clara e uma cor mais escura. Para aplicar esse efeito aqui, eu poderia fazer de duas formas. A primeira forma, eu vou clicar 2 vezes no meu shape, aqui na minha camada, e vou criar um Gradient Overlay. E vou escolher as cores preta e branco. Preto e branco. E vou trabalhar aqui no meu ângulo, para que eu fique na direção correta. Certo? A luz vem da direita e mais escuro para a esquerda. Ao fazer isso, eu posso clicar e arrastar o meu Gradient Mode. Eu também posso mudar a minha escala aqui, ou seja, a diferença do preto para o branco, se vai ser muito ríspida ou bastante suave. Ok? Eu vou escolher um mais ou menos assim, só para dar uma ideia. Vou escolher o meu aqui, o meu Blend Mode para Multiply. Eu só quero olhar o meu preto aqui. E vou mudar aqui meu ângulo. Minha escala. A minha opacidade.
E pronto. Aqui já dá uma ideia bem melhor de que o objeto está em um plano com essas sombras aqui. O que você teria que fazer mais ainda para ficar mais real, tá? Aqui embaixo está muito claro, tem que ficar mais escuro ainda, mais preto ainda. Então eu posso só criar com o meu pincel, cliquei na letra B, vou criar uma camada diferente, vou jogar embaixo do meu pingo, tá? E vou pintar com o preto a cor normal. Vou escolher a cor preta, simplesmente no teclado apertando a letra D de dado, ele vai mudar as cores para padrão preto e branco. Se eu clicar no X, ele vai trocar as cores aqui, sempre trocar. Eu quero na cor preta, tá? Vou escolher um pincel bem suave, uns 200 pixels, e vou pintar aqui embaixo, ficar ainda mais escuro possível. Isso. Ok? Exatamente. Agora sim, está bem melhor a minha imagem, tá como eu imaginava. Pronto. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos até aqui. Agora vamos para uma outra foto, um outro exemplo, tá? Dessa imagem aqui. Um saco de dinheiro em uma estrada, ok? Esse vai ser o nosso depois e esse é o nosso antes, ok? A sombra é tão importante que se você fizer errado, dá a impressão que o objeto vai ficar flutuando em cima do seu plano de fundo, não é isso? Então vamos lá, vamos criar agora aqui, vamos ver como é que a gente faz, tá? Vou apagar essas camadas aqui, vou apagar aqui esse efeito, e vamos começar do zero. No meu saco, vou clicar 2 vezes na camada dele, ok? Vou criar um Drop Shadow e vou arrastar a distância para longe, só para eu ver mais ou menos a suavidade dele, como é que eu vou fazer, tá? Lembrando que aqui não tem nenhuma fonte de luz, você não vê nenhuma sombra, não tem nada, então fica mais fácil trabalhar. Eu posso jogar essa sombra aonde eu quiser, tá? Posso direcionar para onde eu quiser. Mas eu vou aproveitar que o meu saco de dinheiro, o meu objeto, eu consigo ver que tem luz no lado esquerdo e sombra no lado direito, certo? Então eu vou jogar a sombra para o meu lado direito. E essa sombra também aqui, eu não vou fazer ela nem muito suave, nem muito dura. Eu vou clicar mais ou menos aqui nos 6 pixels, tá? Porque eu posso trabalhar com ela depois e vou aumentar aqui a minha opacidade, ficar um pouco mais escuro também. Vou deixar em Multiply mesmo. Ok, agora eu vou dar um OK. Criei a minha sombra. Vou clicar com o botão direito aqui nos meus efeitos e vou criar uma camada. Vou dar um OK. Vou clicar aqui na minha, vou chamar de sombra, vou renomear, cliquei 2 vezes, vou chamar de sombra. Vou dar um Ctrl T e vou agora direcionar a minha sombra para o meu lado direito. Aqui está um pouco fácil, vou só dobrar ela todinha para a minha lateral. Segurando o Shift, ela vai me jogar no ângulo correto, já de 90 graus. Vou jogar para baixo, vou dar um clique com o botão direito e vou flip na vertical, porque a ponta desse dinheiro está mais ou menos aqui, então acho que aqui sim vai ficar legal. Vou dimensionar, clicando e arrastando, segurando o Shift vou arrastar para mais longe a minha sombra, vou mover a minha sombra para baixo do meu objeto, mais ou menos aqui, vou arrastar um pouco mais para lá, aqui mais ou menos. Vou clicar com o botão direito e vou dar um Warp, porque eu quero trazer essa pontinha de sombra aqui mais para embaixo, aqui assim, mais ou menos aqui também. Aqui. Só para dar um OK. Bom, está feita a minha primeira sombra. Agora, como eu falei para vocês, vamos fazer mais 2 camadas. Eu falei para vocês que tinham 2 maneiras, aliás, tem várias maneiras de a gente estar fazendo essas camadas aqui. Tá? O que eu poderia fazer simplesmente aqui, para que essa parte fique mais clara e essa parte mais escura, seria criar aqui uma máscara e clicando na minha máscara, clicando no meu Gradient Tool, eu vou clicar e arrastar para ele ficar mais claro lá do meu lado direito e mais escuro aqui. Tá? Essa seria uma forma. Se você quisesse fazer assim, também poderia ser feito. Eu vou fazer de uma outra forma. Vou apagar essa minha lei aqui.
desculpa, essa minha máscara, e vou fazer como eu expliquei para vocês. Eu vou duplicar essa minha camada, dando um Ctrl J, ok? Vou chamar de sombra do meio, sombra meio. Vou ocultar por enquanto essa camada, eu não quero trabalhar com ela. A minha camada de baixo eu vou dar um blur, filter, blur, motion blur, eu quero que ela se arraste um pouquinho para a minha direita aqui. Aqui está muito, vai ser no olho mesmo, tá? 122 aqui acho que está legal, vou dar um ok. Beleza. Vou visualizar minha camada do meio de novo, que é essa daqui. E vou dar um blur normal nela, filter blur, Gaussian blur. Vou 4.8, 3.5, tá bom? No olho, ok? E eu quero que desse lado aqui fique um pouco mais claro. Eu quero que essa minha camada do meio aqui não fique tão escura lá na ponta. Então eu vou só criar uma máscara nela com o meu pincel na cor preta e bem suave, mais ou menos aqui uns 20 de opacidade, 20 de flow, com o pincel bem suave. Eu vou pintar aqui na borda, na ponta, com a cor preta, que vai ficando mais claro lá. Isso. Claro, beleza. Show de bola. Pronto. Vou duplicar de novo essa minha camada, Ctrl J, e vou chamar isso aqui de sombra perto. Sombra vai ser a perto, vai ser a sombra mais próxima ao objeto. Vou pegar a minha máscara, vou pintar de novo, e vou deixar na cor preta, vou deixar somente o mais próximo ao objeto lá. Mais escuro. Mais ou menos aí. Está quase pronto. Agora a gente precisa trabalhar em detalhe. Lembrando que a luz vem do meu lado esquerdo, tá? A minha luz está vindo daqui. Não é isso? Ops. Vou mostrar de onde vem a minha luz aqui. A minha luz vem aqui, não é isso? Então o meu objeto ele vai ter que ficar mais escuro aqui. Aqui escuro. E aqui claro. Ok? Beleza, vamos lá. Vou pegar o meu objeto, o saco, vou clicar 2 vezes nele. No gradiente overlay, vou escolher a cor preto e branco. A cor preta e branca. Ok? Vou mudar a direção da minha luz. O preto vai ficar mais ou menos ali. Vou logo mudar aqui o meu Blend Mode para Multiply. Você vê que jogou mais preto lá no meu objeto lá. E eu posso clicar e arrastar onde eu achar que ficar melhor, que eu acho que vai ficar mais ou menos aqui, assim vai ficar legal. Vou diminuir minha escala, diminuir, arrastar um pouquinho para lá, mais ou menos aí. Ok? Agora vamos só trabalhar em uns detalhes. Aqui, por exemplo, como eu falei para você, que o objeto vai ter que ficar preto aqui. Então eu vou criar uma camada, vou criar aqui sombra, linha, e vou arrastar para baixo do saco de dinheiro. B no meu teclado para acionar o meu pincel, D para escolher as cores preto e branco, vou botar a minha opacidade 20%, o meu flow 20%, e vou pintar aqui embaixo. Eu vou aumentar um pouquinho a minha opacidade aqui, o meu flow, não precisa ser tanto. Isso assim bem. E a sombra está pronta. É isso aí, gente. Muito fácil, tá? Quanto mais tempo você colocar na foto, melhor ela vai ficar. Aqui a gente fez uma coisa bem rápida. O que eu ainda poderia fazer aqui nesse meu saco, vou fazer o seguinte, vou criar uma outra camada.
em cima do saco, ok? Eu vou colocar um Clip Mask, vou segurar o Alt e vou clicar entre as duas camadas, porque tudo que eu pintar nessa minha nova camada aqui, nesse layer aqui, por exemplo, vai afetar o meu saco de dinheiro lá embaixo. Só vai pintar lá embaixo, como vocês podem perceber. Ok? Aqui. Só vai afetar lá embaixo, porque está a camada clipada. Eu vou tirar aqui o clipe e vou mostrar de novo como ficaria. Vou mandar o clipe aqui de novo, segurando o Alt e passando o mouse aqui em cima, clicando, para jogar só lá embaixo. E o que é que eu pretendo fazer com isso? Ok? Eu vou clipar essa minha camada aqui e eu quero simplesmente pintar um pouco mais aqui nessa borda do meu saco. Você vê que quando eu pintar só vai afetar o meu saco ali embaixo. Fica mais escuro ainda ali. Se por acaso, quando você fizer isso, alterar a cor do seu objeto, você simplesmente vai lá no Blend Mode e muda para a luminosidade. Ele vai trabalhar somente na luz do objeto. E aí está a sombra do nosso objeto no saco de dinheiro. Tá? Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se por favor vocês gostaram, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. E por favor, se vocês tiverem algum pedido de tutorial, deixe aqui nos comentários, ou me mande um e-mail, ou até pelo Facebook também. Obrigado, galera, e até a próxima.